Pedro, como é que se prevê amanhã esta emissão de dívidas, já que no mercado secundário os juros estão a subir em todas as maturidades? Eu penso que amanhã a dívida será colocada, é uma dívida a muito curto prazo. 3 e 7 meses? 3 e 7 meses. Eu penso que haverá condições para a colocar. A subida de taxas evidencia isso. Agora, evidentemente, vamos pagar um preço altíssimo por este dinheiro. Ainda faz sentido estarmos no mercado, Pedro? Não temos alternativa, precisamos de pagar a dívida até ao final de maio. Como o Ministro das Finanças disse recentemente, no final de maio os cofres estão vazios. Portanto, nós precisamos, enquanto não vem este apoio, conseguir aqui um financiamento intercalar que nos permita satisfazer os compromissos que nós temos. Partindo do princípio que, como diz o Ministro, a partir de maio os cofres do Estado estão fechados, isto significa que estamos apenas a um passo da bancarrota? Nós só não estamos na bancarrota porque agora temos cá Nós na bancarrota já temos há algum tempo, porque andamos a viver num financiamento um bocadinho não de mercado e, portanto, temos estado a arranjar soluções cada vez mais difíceis para cumprir os nossos compromissos. Eu não acredito que cheguemos a uma situação de bancarrota, no sentido literal do termo, ou seja, não cumprirmos os nossos compromissos. Vamos ter que ser rápidos agora a negociar e a acertar para termos o financiamento europeu. Acha que a estruturação da dívida é inevitável? Eu acho que ainda é cedo. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Acho que ainda é cedo para falarmos sobre essa questão. Eu penso que... Antes de Portugal deverá isso acontecer Acho que tem que acontecer noutros países. Acho que Portugal vai depender muito da capacidade que este pacote permita crescer. Se nos permitir resolver alguns dos nossos problemas estruturais e crescer, poderá não ser necessário uma reestruturação da nossa dívida, no sentido de, principalmente, eu acho que a questão aqui, se estivermos a falar de haircuts, que é a coisa que mais assusta os investidores, e penso que poderemos conseguir fugir a isso. Agora, Portugal não pode estar neste tipo de questões, nós não podemos ser o pioneiro. Já fomos pioneiros em várias outras coisas e nesse tipo de questões não podemos ser o pioneiro. Bom, mas o que muda sermos primeiros, segundos ou terceiros se acabarmos pode mudar, é muito diferente, Marta. Uma coisa é nós apanharmos um contexto criado por uma Grécia, sem querer especular sobre nenhum outro país ou sobre uma Irlanda, em que Portugal se junta em condições equivalentes e em que Portugal beneficia de condições equivalentes. Outra coisa é Portugal ser o pioneiro e depois não aparecer mais nenhum, porque um país que defaulta na sua dívida, que entra realmente em bancarrota ou que reestrutura unilateralmente a sua dívida, e temos exemplos disso recentes, nomeadamente a Argentina, atravessa dificuldades muito grandes perde a confiança dos investidores e atravessa dificuldades muito grandes durante bastante tempo. Depois, para regressar aos mercados é penoso. Demora muitos anos. É um processo que demora muitos anos. Agora, se for uma coisa rescalonada, estruturada, e que já aconteceu no passado toda a América Latina beneficiou de um processo de estruturação de dívida, conhecido pelo Brady e pelas Brady Bonds, que permitiu estabilizar, na altura, parte daquela dívida. E não é, se for uma coisa concertada com os investidores, não é uma coisa que venha um grande mal ao mundo, principalmente se houver uma perspectiva de que nós precisamos, eventualmente reestruturamos, mas depois passamos a ser e criamos condições para ser respeitados outra vez. Pedro, deixa-me só dizer uma coisa, eu relembro-me que no último século Portugal não teve nenhum incumprimento de dívida e a Alemanha teve 2. Isso significa? Isso significa que hoje países que são muito apontados como os grandes cumpridores, são grandes cumpridores porque experimentaram as consequências do incumprimento. E a Alemanha é um bom exemplo disso. O medo da Alemanha da hiperinflação e este contexto financeiro que a Alemanha impõe na Europa é por experiência própria e por as dificuldades... Mas também é um pouco do contexto político que a Alemanha também atravessa. Não é só política, é histórica. A Alemanha é, desde a Segunda Guerra, um referencial de estabilidade porque viveu um referencial de instabilidade que lhe provocou uma situação política gravíssima, que lhe trouxe uma guerra mundial, que trouxe uma destruição de riqueza ímpar na história da humanidade. Pedro, muito obrigada mais uma vez pela sua análise nesta edição do Meio Dia. Até à próxima semana.